Influência espiritual. Esse é o nosso tema, pelo menos o que a gente extrai dessa passagem preciosa de hoje, em que Jesus, como em nenhum outro momento do Evangelho, explica uma parábola. E que parábola? A parábola do semeador. É um momento singular, porque é o único momento em que Jesus se digna, a pedido dos próprios discípulos, decodificar significados contidos numa lição contada através de uma história, como ele tanto gostava de fazer. Nessa passagem, nesse primeiro momento da explicação da parábola do semeador, Jesus nos diz assim: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, na parábola do semeador, Jesus conta que a primeira semente que o semeador lançou caiu à beira do caminho e, não conseguindo penetrar no solo, foi levada pelos corvos, conforme a tradução, pelos pássaros, e serviu de alimentação para eles. O que essa passagem nos ensina? Como decodificar pelo menos alguns dos significados para estimular você aos seus próprios raciocínios, seus estudos, suas reflexões. Então, Jesus deixa claro aqui que nós temos diversos eus. Por exemplo, nós pensamos que somos os nossos corpos, aqui simbolizados no coração. Mas nós não somos os nossos corpos, nós não somos brancos, negros, homens, mulheres, ricos ou pobres, como nós pensamos ser. O nosso eu verdadeiro é simbolizado numa semente que o semeador depositou no nosso coração. É o Espírito que vem até nós, mas esse Espírito, envolvido pelas características do ego, como a semente é envolvida pela sua casca. Então, só aí nós já temos três eus. Um eu material, que parece ser nós e ao qual nós nos apegamos, que é o corpo. Um eu casca da semente, que também nós temos certeza sermos nós, que são as nossas maneiras de ver, os nossos sistemas, os nossos preconceitos, nossas mágoas, nossos padrões. Mas há um terceiro eu nessa parábola, que é o cerne da semente. E aqui se conta que a primeira semente caiu à beira do caminho. O que é o caminho? Uma terra. Mas é uma terra que se diferencia das outras por ser endurecida, aquela terra que foi pisada por todos, por muitos, e pisada por muitos se compactou, se endureceu e não permitiu que a semente, a boa nova, a realidade da nossa profundidade espiritual penetrasse na sua concepção, na sua mente, no seu coração. E, agarrando-se o homem nesse eu aparente do corpo, nesse eu aparente do ego, ele também
abre a sua vida para que ela seja, digamos assim, dominada ou influenciada por forças espirituais. Porque o ego, ao qual nos apegamos, os prazeres sensoriais que simbolizam o corpo ao qual nos apegamos, atraem um certo tipo de influência espiritual. E essa influência espiritual vai nos levar. Então, se nós ficarmos à beira do caminho, os pássaros, simbolizando a influência espiritual, virão e nos levarão. O que isso quer dizer? Quer dizer uma punição para aqueles que forem distraídos, para aqueles que forem sensorialistas, para aqueles que forem iludidos com o ego? Absolutamente. É sob a influência espiritual que o ser vai viver essa sua materialidade, esse seu materialismo, esse seu sensorialismo, a exacerbação do ego pelos projetos de vingança, pelos projetos de violência, de imposição ao outro, até que ele se canse. Da mesma forma que o pássaro, tomando os frutos, comendo os frutos de uma certa árvore, vai comer aqueles frutos e espalhar as sementes, até que os leve a semente para outras terras diferentes, até que uma daquelas sementes caia em terra fértil e possa finalmente multiplicar os grandes potenciais daquela árvore. Então, nós que demonizamos, literalmente demonizamos os espíritos e as influências espirituais, precisamos saber que mesmo esses que tentam nos punir, que tentam se vingar de nós, e mesmo esses que tentam nos fazer o mal, estão a serviço do bem. A sua ação serve a um processo de tentativa do alto de nos acordar, de nos chacoalhar, de nos cansar desse movimento egocêntrico, desse movimento egoísta que nos tem caracterizado há tanto tempo. Então, que nós nos vejamos sim como sementes que caíram à beira do caminho, que os pássaros levaram, mas que esse movimento é ainda, como será sempre, sob a coordenação de Deus, sob a lógica pedagógica do Pai, que nos chama, mesmo através dos projetos de influência espiritual, de associação para vingança, de violência aos quais nós nos temos apegado, Ele vai aproveitar esse movimento para nos cansar de ego, nos cansar de vingança, esgotar esse modelo até que nós nos disponhamos realmente à mudança. E então, as nossas sementes, depositadas em solos férteis, nos farão brotar e germinar com todo o potencial que a vida colocou em nós. Assim seja, meus amigos, que nosso aprofundamento, a nossa teimosia no ego, nos leve, mais cedo ou mais tarde, a uma opção pela luz. Um grande abraço, tudo de bom para você e até a próxima.